Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: o que é mais difícil para o espírito, reencarnar ou desencarnar? Nascer ou morrer? Esse é um tema bem interessante que o Espiritismo nos explica de uma forma muito clara, muito racional. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, feito comentários, compartilhado também o vídeo. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Mas a pergunta é: o que é mais difícil? Reencarnar ou desencarnar? O que é mais difícil? Reencarnar, sem dúvida nenhuma, é mais difícil. O espírito, quando reencarna, quando nasce num corpo novo, porque o espírito ele é imortal, ele já viveu outras reencarnações, ele veste como se fosse uma armadura, que é o corpo físico, que vai lhe inibir as percepções, vai impor limitações e necessidades prementes, todas elas relacionadas com a subsistência. Passa o espírito, ao reencarnar, por completa amnésia. Fica incapaz de definir a própria identidade. Durante vários anos, o espírito estará em total dependência, fragilizado e indefeso no novo corpo que ele está utilizando. Porque não é o corpo que tem um espírito, é o espírito que tem um corpo. Males físicos irão ou poderão assediá-lo. Dúvidas certamente vai persegui-lo. A dor poderá ser sua companheira. Ou seja, reencarnar é complicado e assustador para o espírito que se encontra no plano espiritual, com mais liberdade de ação. Realmente, ao reencarnar, ele perde isso tudo, momentaneamente também, porque as suas memórias, as suas experiências permanecem com ele, sempre. E ele vai acessar essas memórias sempre que for necessário, e for útil também, e for permitido pelas leis divinas. Então, reencarnar é isso, é complicado. E desencarnar? O desencarne, ou seja, a morte do corpo físico, de modo natural, é o retorno para o lar, no chamado mundo dos espíritos, ou continente espiritual. Então, ao desencarnar, o espírito tira aquela armadura, que é o corpo físico, ele readquire as percepções, ele encara a realidade, ele supera as dúvidas, livra-se da dor física, reencontra afetos muito caros. E o melhor de tudo, o espírito está livre. Evidentemente que essas condições, elas estarão à disposição do espírito que já tem um certo equilíbrio e teve uma reencarnação, ou uma vida no corpo físico também equilibrada. Porque se foi um espírito que teve somente problemas, somente foi contra as leis divinas e do próprio homem, ele vai chegar no plano espiritual com grandes dificuldades. Porque não é o fato de morrermos ou desencarnarmos que vai nos mudar. Nós seremos o mesmo espírito, sem a veste material. Uma outra questão que é interessante que a gente analise também é: estão certo, então, os orientais que choram o nascimento e festejam a morte? É razoável que festejemos o nascimento. Afinal, mesmo nas piores provações que possam esperar o espírito que está reencarnando, é para aquele espírito que está chegando a chance de um recomeço, é o ensejo de renovação, a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e evoluir. Devemos também festejar a morte?
aí seria pedir demais. Ainda estamos longe da convicção necessária. Pelo menos com relação à morte, não deveríamos deplorá-la tanto. Em nosso próprio benefício, é preciso encarar a morte de forma otimista, como aquele viajante que retorna ao lar após longa ausência. Nós espíritas entendemos que a morte é um retorno para o espírito, para o seu lar, para o mundo dos espíritos, que é de onde ele veio. Mas nós espíritas também ficamos tristes. A saudade bate muito fundo em nosso coração, certamente. Mas nós, com um pouco de dificuldade, entendemos quando a morte ocorre com um daqueles que são nossos entes queridos. Sentimos muito também, claro, mas a gente compreende um pouco mais. Se as perspectivas são tão boas, por que as pessoas têm horror da morte e opõem tantas resistências com relação à morte? É que se apegam demasiadamente à experiência física no corpo humano, sem espaço para cogitar ou lembrar-se da vida espiritual. Envolvem-se tais espíritos de tal forma que encaram a morte como o aniquilamento de todas as esperanças, algo tétrico, terrível, que procuram ignorar. Preferem imaginar a morte como um monstro que não as ameaçará, se não pensarmos nela, na morte. Mas a morte, ela faz parte da vida. Devemos entender que todos nós um dia iremos desencarnar. A reencarnação seria uma espécie de degredo, uma penalidade a ser cumprida em face de nossos comprometimentos no passado? A resposta é que depende de como encaramos a experiência humana. Existem pessoas atormentadas e doentes que parecem viver num hospital. Outras, porém, sentem-se numa prisão. E há ainda aqueles que se situam numa arena de disputas pela riqueza e o poder. E há aquele que julga estar fazendo uma viagem de férias, na inconsequência dos vícios e lazeres. Diante disso, o que seria o ideal? Ideal seria que enfatizemos na experiência humana uma escola, uma oficina de trabalho, considerando que estamos aqui para aprender o fundamento ou os fundamentos da vida e superar as tendências egoísticas com o empenho em fazer o bem. E quanto aos problemas que temos em relação à lei de causa e efeito, que nos impõe limitações e nos impõe dores também. Considerando que a jornada terrestre é como se fosse uma lixa grossa que desbasta nossas imperfeições mais grosseiras. Todos temos programas relacionados com o hospital e a prisão, dada a nossa imperfeição ainda. Existem males ou situações inevitáveis. Não obstante, faculta-nos a bondade divina amenizar essas dores, tornando-as perfeitamente toleráveis, desde que não negligenciemos a necessidade de aprender e servir, sem perder a esperança. Jamais perder a esperança. Então, respondendo à questão, que é o título desse vídeo, o que é mais difícil para o espírito, reencarnar ou desencarnar? Reencarnar, certamente, porque ele, ainda antes de reencarnar, ele sabe que vai enfrentar muitas dificuldades, dado ainda
as suas imperfeições. Mas ele sabe que não tem como fugir disso. É necessário. Nós precisamos reencarnar. A reencarnação é uma lei divina. Precisamos dela para provarmos para nós mesmos, testemunharmos para nós mesmos que mudamos, que estamos melhor. E o desencarne, a morte do corpo físico, quando nós cumprimos todas as metas que foram planejadas para nós, sem dúvida nenhuma, o desencarne é muito bom, porque é um retorno para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos, o continente espiritual. Mas é um tema para muita reflexão. Não se encerra aqui esse tema. Sugiro aos amigos e às amigas que possam ler um pouco mais a respeito do tema. E a literatura espírita, ela é vasta para tratarmos desse assunto. Lembrando que a reencarnação é uma lei divina. Todos passaremos por ela. E ela deve ser considerada como uma escola, um momento de aprendizado. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Desejando que fiquem bem, fiquem em paz. Se você puder, se inscreva em meu canal. Ficarei muito grato também. Se puder deixar um like ou um dislike, também ficarei agradecido. Muito obrigado.